A grande final do Campeonato Paulista será entre Água Santa e a equipe do Palmeiras. Não tem como negar que o Água Santa é uma das grandes surpresas aí do Campeonato Paulista. Eliminou o São Paulo nas quartas de final, o jogo no tempo regulamentar foi 0 a 0 e aí eles venceram nos pênaltis. E aí na semifinal, mais uma vez, eles passaram nos pênaltis, só que dessa vez foi contra o Red Bull Bragantino. Agora o grande confronto pela final é contra a equipe do Palmeiras, que queira ou não é a grande favorita a levar o título, né? O jogo de ida é no dia 2 de abril e o jogo de volta é no dia 9. Mas o que eu quero saber é se você sabia que o Palmeiras, uma vez lá atrás, em 2016, jogou contra o Água Santa e levou 4 a 1, meus amigos. Naquela época o Palmeiras vivia uma crise, né? E eu vou te contar aonde que estão aqueles jogadores do 4 a 1 contra o Água Santa. Só que antes, deixa eu me apresentar, eu sou o Todd, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Aqui tem vídeos todos os dias pra sempre te informar muito bem em relação ao mundo do futebol. Eu já te peço aquela moral pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Aqui tem vídeos novos todos os dias pra sempre te manter bem informado, tá? Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, lá sempre rola muita notícia, curiosidades, quiz e mais. Então vai lá me seguir. Pra quem não sabe, o Água Santa era um time de futebol de várzea, que já conquistou os principais campeonatos da várzea, como a tradicional Copa Kaiser. A equipe se profissionalizou somente em 2013 e conseguiu 3 acessos consecutivos no Campeonato Paulista, chegando à Série A no ano de 2016, que foi justamente no mesmo ano em que meteram 4 a 1 no Palmeiras. No dia 27 de março de 2016, na cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo, Água Santa e Palmeiras se enfrentaram pela primeira vez na história, e para surpresa de todos, o Água Santa aplicou uma goleada por 4 a 1 no Verdão, que na época era comandado pelo técnico Cuca. O resultado aí foi bem chocante, né, e ampliou a crise que o Palmeiras vinha vivendo. Lembrando que um dia antes, né, membros aí da Mancha Verde tinham ido lá no CT do Palmeiras ter uma conversa produtiva com os jogadores, né, cobrar um pouquinho mais de vontade no campo, cobrar um pouquinho mais de resultados. E logo no dia seguinte, o Verdão levou 4 a 1 do Água Santa. A cobrança não deu muito certo, né? O que se viu em campo naquele dia foi um desastre palmeirense, com direito a cantos da torcida falando time medíocre, time sem vergonha, e até teve invasão de campo antes do intervalo. Depois do resultado, o Palmeiras amargava a última colocação do seu grupo no Paulistão. Inclusive o público no estádio naquele jogo foi bem pequeno, tá? Foram mais ou menos 3.000 torcedores. Só que agora se passaram 7 anos dessa goleada sofrida para o Água Santa e o Palmeiras mudou da água pro vinho, tá? O Palmeiras se reforçou absurdamente, chegou aí o Abel Ferreira que mudou o patamar da equipe. O Palmeiras vem ganhando muitos títulos nessas últimas temporadas, vem participando de muitas finais, é totalmente um outro time em relação àquela equipe de 2016. E agora eu vou te contar aonde que estão aqueles jogadores de 2016 dessa goleada sofrida por 4 a 1. Será que eles ainda jogam? Será que estão aposentados? Aonde que eles estão? Para começar, bora falar sobre o goleiro titular, que naquele dia foi Fernando Praz, que depois acabou conquistando o título pelo Palmeiras e se tornou ídolo no clube. Praz atualmente tem 42 anos e se aposentou dos gramados em 2021. Seu último clube foi o Ceará. Atualmente ele é comentarista de futebol nos canais ESPN. Lá na zaga, Edu Dracena foi titular nessa goleada. O zagueiro se aposentou do futebol em 2019, ainda vestindo a camisa do Palmeiras. Assim que se aposentou, ele se tornou dirigente do futebol do próprio Verdão e depois virou dirigente do Santos, onde acabou entregando seu cargo após a derrota para o Deportivo Táchira na Sul-Americana no meio do ano passado. A dupla de zaga de Edu Dracena era Roger Carvalho, que ainda segue em atividade. Depois do Palmeiras, o jogador teve passagens por Atlético Goianiense e Fortaleza. Hoje em dia ele está no Tombense, lá de Minas Gerais, com contrato até 2024. Vamos para a lateral agora e falar sobre o inesquecível Egídio, que até hoje vive na mente dos torcedores palmeirenses. Ele também foi titular na derrota para o Água Santa e ainda segue em atividade no futebol. Egídio passou por Fluminense e Coritiba também. Hoje em dia é mais um que está no Tombense, lá de Minas, e é companheiro de equipe de Roger Carvalho. Atualmente Egídio tem 36 anos. Na outra lateral tínhamos Lucas Marques, que acabou aposentando com 32 anos no ano de 2020, enquanto ainda defendia a equipe do Figueirense. Para a posição de volante, o titular era Arouca, que ainda segue uma incógnita. Depois de boas passagens
passagens pelo Santos e também pela equipe do Palmeiras na época, a carreira de Arouca acabou não decolando. Desde 2020, após passagem pelo Figueirense, ele está sem clube, mas ainda não anunciou oficialmente a sua aposentadoria. Nos últimos tempos, ele foi visto competindo num torneio amador de tênis. Zé Roberto, que acabou virando ídolo no Palmeiras, entrou no decorrer da partida ao substituir o atacante Eric, que hoje em dia defende o Machida Zhelvia da segunda divisão do Japão. Já Zé Roberto se aposentou pelo Palmeiras em 2017, depois foi assessor técnico do clube e virou embaixador do Palmeiras. Atualmente ele tem um canal no YouTube, é coach de alta performance e foi comentarista durante a Copa do Mundo do Catar pela Rede Globo. Outro meio-campista titular nessa derrota foi Thiago Santos, que depois foi para a MLS jogar pelo Dallas FC. Ele retornou em 2021 para o Brasil para defender a equipe do Grêmio, aonde está até hoje. Agustín Elioni já foi considerado uma das grandes promessas da Argentina, e quando chegou no Palmeiras, muita gente esperava demais do jogador. Ele foi titular também nessa derrota para o Água Santa. Depois que ele deixou o Palmeiras, foi jogar no Bahia, e hoje em dia ele está na segunda divisão do Campeonato Argentino, defendendo o Clube Deportivo Morón. Bora falar agora sobre Robinho, que era titular ao lado de Elioni naquele dia. Robinho teve altos e baixos pelo Palmeiras. Depois que deixou a equipe paulista, teve passagens pelo Cruzeiro, Grêmio e Coritiba. Hoje em dia ele está no Avaí. Lá no ataque tínhamos Rafael Marques, que se aposentou do futebol ano passado com 39 anos. Ele deixou o Palmeiras em 2018 e foi para o Cruzeiro. Depois ainda teve passagens por vários clubes como Sport, São Caetano, Figueirense e outros times lá do Japão. Atualmente ele é auxiliar técnico do Primavera, lá de Indaiatuba, time do interior de São Paulo. O lateral João Pedro entrou no decorrer do jogo no lugar de Lucas Marques. Ele chegou depois a defender a equipe do Bahia e foi para o Porto de Portugal e até teve uma curta passagem pelo Corinthians. Hoje em dia ele joga pelo Grêmio. O meio-campista Regis fez a sua última partida pelo Palmeiras justamente nesse dia, na goleada para o Água Santa. Ele entrou no segundo tempo no lugar de Thiago Santos, mas depois acabou sofrendo uma lesão. Depois que deixou o Alviverde, ele foi para o Bahia e depois foi jogar no mundo árabe. Rodou também pelo Corinthians, Cruzeiro e Guarani. Hoje em dia ele defende o Coritiba. O técnico da época era Cuca, que segue sem clube. Lembrando que ainda em 2016, Cuca conquistou o Campeonato Brasileiro com Palmeiras, mas depois deixou o clube e retornou em 2017, aonde não teve sucesso. Depois Cuca passou por São Paulo, Santos e Atlético Mineiro. Vamos aguardar agora para saber qual será o próximo clube de Cuca, né? Ele não se aposentou, quer continuar treinando. Inclusive, o jornalista André Hernan trouxe a informação nos últimos dias que Cuca gostaria de voltar à equipe do São Paulo. E também seu nome sempre é ligado à seleção brasileira, que até hoje está sem técnico, mas a CBF aí quer contratar um nome estrangeiro, né? E o grande favorito é Carlo Ancelotti. Então tudo indica que Cuca deve em breve aí treinar algum clube aqui do Brasil. Você, torcedor do São Paulo, queria que Cuca voltasse pro seu time agora no lugar do Rogério Ceni? Comenta aí, beleza? E também já fala nos comentários quem que você acha que vai ser campeão paulista. Será que o Água Santa vai surpreender mais uma vez a equipe do Palmeiras? Lembrando que serão 2 jogos, tá? O de ida no dia 2 de abril e o de volta no dia 9 de abril. Tamo junto, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou! It's gonna be a long night.